Então tá bom. Olha só, hoje eu tenho aqui uma palavra, na verdade eu tenho não, o Senhor que nos empresta, né? O Senhor que nos empresta é a palavra dele que é viva e eficaz, poderosa, né? Quem de vocês aqui veio para ouvir a palavra de Deus? Todos, né? Vocês já adoraram, louvaram e agora a gente vai se alimentar um pouco da palavra. Sabe, queridos, tem dias que eu acho que acontece com todo pastor que prega ou todo pregador, né, pastor Alexandre? Que a gente está lendo, está buscando, está orando, estamos nos relacionando com Deus, e aí tem coisas, cara, que a gente para numa palavra e aquilo ali fica nos consumindo, uma semana, duas, e eu estou numa aqui, cara, que eu chego a tremer, porque é muito poderoso, porque é a palavra de Deus, não é o meu pensamento, não é a minha inteligência, não, é a palavra de Deus. E aí a gente ora, a gente busca, né? A gente tenta entender detalhe por detalhe, porque eu gosto de verificar coisas na palavra que são profundas, né? Porque eu sou curioso, primeiro que eu sou curioso, sou observador demais, né? Então fala uma coisa ali, eu fico, mas por que disso, por que daquilo? Então, você que está me ouvindo hoje, você vai ouvir uma palavra um pouquinho mais profunda, porque é a palavra de Deus. Alguns detalhes que muitas vezes passam despercebido aos nossos olhos, né? Mas o Espírito Santo, ele vai nos mostrar verdadeiramente o que significa algumas coisas aqui. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês em Gênesis 22. Aqui é uma história profunda que fala sobre Deus colocando à prova Abraão, pedindo seu filho Isaque, né? A maioria de vocês deve conhecer essa palavra e hoje, pela graça de Deus, nós vamos aprender um pouco mais sobre ela. Então vamos lá, acompanhem comigo, queridos. Depois dessas coisas, pôs Deus, na verdade eu estou aqui, eu não sei se eu vou ler aqui na minha Bíblia, se tiver alguma coisa diferente ali, fique em paz, tá bom? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, repita comigo, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, eu e Isaque, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Repita comigo, colocou sobre Isaque. Ele pegou a lenha e colocou nos ombros de Isaque. Você vai entender futuramente depois disso daqui. Seu filho, Isaque. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Repita comigo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Até aqui, meus queridos. Olha só, vocês entendem aqui que o Senhor interviu, né, um anjo interviu, e aí Isaque não foi sacrificado, perfeito? Então ele não matou a criancinha lá, está tudo certo, né? Vocês que são novos, daqui a pouco, ele matou, não matou, fiquem tranquilos. E a aprovação, querido, a aprovação ela vem para testar a nossa fé e nos fortalecer. A aprovação é para isso. Deus muitas vezes nos prova, Ele pede alguma coisa para fortalecer a nossa fé, para vermos aonde que está o nosso coração. Diferente de tentação. Quando vem uma tentação,
a tentação não vem de Deus. Tentação faz com que você erre, você peque, você erra o alvo. Tentação vem de Satanás e seus demônios. Então, provação vem de Deus para te fortalecer, para te levar num nível mais alto. A tentação vem para você pecar. Entenderam até aqui? Então, Deus chama Abraão e ele quer entender aonde que está o coração de Abraão. Porque, por exemplo, tem coisas na nossa vida, meus queridos, que nós colocamos num lugar tão alto, tão importante, que o Senhor, Ele quer ver se aquilo ali é mais importante que o próprio Deus nas nossas vidas, ou se aquilo ali você não troca, você não quer dar o filho, ou não quer dar aquele objeto, ou qualquer coisa que daqui a pouco está dentro do teu coração aí, que, pô, isso aqui é tão importante, eu não quero abrir mão disso. Daqui a pouco é um vício, né? É ou não é? Ou daqui a pouco pode ser até alguma coisa boa, né? Daqui a pouco é até seu próprio filho. Às vezes é a tua esposa, às vezes são os teus compromissos, coisas que para ti é muito importante e que você não quer tirar o lugar. Bah, aqui Deus, aqui não mexe, que aqui está tudo certo. E foi isso o objetivo de Deus com Abraão. Foi tentar entender aonde estava o seu coração. Mas como nós vemos, Abraão, ele ouviu a voz de Deus e foi em direção à obediência. Ele foi, não, eu vou obedecer, vou levar. Uma das coisas que tem atrapalhado a nossa adoração, meus queridos, é o Deus que nós servimos. Ah, o Deus Pai? Não, é o Deus que nós criamos, como eu falei. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um vício, às vezes é um objetivo, alguma coisa que está nos tirando da presença de Deus. Por que o Senhor quer tanto provar o coração? A Bíblia nos ensina em Mateus 22, 37, e respondeu Jesus, se você não abrir não tem problema também, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando o Senhor pede o nosso coração, Ele sabe que em seguida Ele vai encontrar ali os tesouros, Ele vai encontrar tudo. É pelo coração que Ele vai falar através da sua vida. É com o coração que Ele vai definir, vai te convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É através do seu coração. Quando Ele tem o teu coração, Ele tem tudo. Por isso que quando Ele pede o seu filho, Ele queria saber onde que estava o coração. Onde estava o coração de Abraão. E Ele percebeu que não, o meu coração tem que estar em ti. Mas eu também, o meu filho, aquele é muito importante. Mas eu preciso sacrificá-lo. O Senhor está me pedindo. Olha só. A Bíblia também nos ensina aqui que houve duas disposições de Abraão. A primeira, ele organizou tudo para o holocausto. Ele foi lá, levantou cedo, ele preparou o jumento, ele falou com os seus servos, e aí ele pegou a lenha, né? Sem lenha não há sacrifício. Olha só, quando essa lenha, meus queridos, como eu falei para vocês, que tem algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês aqui, essa lenha, ela representa também a cruz de Cristo. O pai, Abraão, Isaac, o filho é Jesus, e a cruz é a cruz do sacrifício. Então teve duas disposições de Abraão. A primeira é que ele preparou tudo e depois ele pegou o seu filho. Depois ele pegou o seu filho para levar ao monte para o sacrifício. Existe aqui também, meus queridos, o homem Abraão, o homem espiritual e o homem carnal. Muitos de nós, eu muitas vezes, estou me relacionando com Deus como homem carnal. O homem carnal onde eu prefiro fazer as minhas vontades do que a vontade do Senhor. O homem carnal onde eu pego realmente algum Deus, algumas coisas que eu prefiro colocar, Deus, aqui não mexe. Só que muitas vezes o Senhor está pedindo isso de você. O que
O que está dentro do teu coração que tem um lugar de preferência, um lugar, um altar, algo muito importante que o Senhor está pedindo, com certeza o Senhor está pedindo para você, e você não quer abrir mão? Será que você olhar para dentro de você assim, poxa, minha disposição às vezes aqui, para adorar a Deus, para vir na igreja, para fazer alguma coisa para o Senhor, eu sou meio carnal, eu tenho meio preguiça, não sei se eu quero 100% isso. Abraão, ele teve essa primeira atitude, sabe? Igual nós, cansados, eu não estou muito afim de fazer isso. E a segunda atitude de Abraão foi o homem espiritual, que ele não olhava com a sua visão terrena, os seus olhos carnais, ele olhava com os olhos espirituais. Tanto que, no verso 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com um jumento. Olha só, em 3 dias, meus queridos, 3 dias também representa os 3 dias da morte e ressurreição de Cristo Jesus. 3 dias, não foi no terceiro dia que ele ressuscitou? Foi no terceiro dia. 3 dias, essa distância de onde eles estavam até o Moriá, alguns estudiosos dizem que era 75 quilômetros. Perfeito, temos um número. Então, foi muito tempo, 3 dias, parecia muito tempo caminhando, para eles chegarem até esse lugar. Imagine só, 3 dias, o que passava na cabeça daqueles caras? Dos 2 servos, de Abraão e de Isaac. Ele estava, 3 dias, 3 dias, muitas crises dentro de nós, queridos, podem ser definidas. Muitas perguntas dentro de nós podem ser definidas. Às vezes nós estamos vivendo 10 anos, 3 anos, 20, 30 anos, debaixo de um jugo, debaixo de uma ordem, debaixo de um vício, debaixo de um pecado, debaixo de um jugo de escravidão, e nós não decidimos, não damos um passo de fé para finalizar isso. Tem coisas que nós precisamos decidir em 3 dias. Esse é o tempo. Do que esperar por muito tempo, algo que está incomodando o teu coração, para você decidir tomar uma atitude. 3 dias. Naquilo que ele falou assim para os servos, fiquem aí. Às vezes esse tempo de 3 dias que eles estavam caminhando, esses caras estavam até falando assim para ele: cara, desista desse negócio aí, o que você vai fazer lá? Tem pessoas que andam próximo de nós, que estão atrapalhando a nossa adoração. Basta você pensar um pouco que você vai entender. Às vezes são pessoas, às vezes são coisas. Isso aqui é inteiramente isso. Tem pessoas que estão atrapalhando a nossa adoração. Eu creio fielmente que Abraão, quando ele chegou, ele deixou os servos ali, e ele subiu ao monte, ele falou assim: fiquem aqui que nós iremos adorar. Ele estava já começando a ficar convicto que, ao entregar o seu filho, Deus iria ressuscitar. Ele estava convicto disso, independente se ele morresse ou não, ou Isaac ia ressuscitar, ou Deus iria prover alguma coisa. Ele estava convicto, ele não sabia o que ia acontecer, é ou não é? Sabia ou não sabia? Não sabia, né? Vamos lá. A lenha, meus queridos, tomou Abraão a lenha no verso 6 do holocausto e colocou sobre Isaac. Olha só, essa lenha, ela representa a cruz de Cristo. A Bíblia também nos ensina aqui, em Lucas 9, 23, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós, como Isaac, Abraão colocou a lenha nas costas de Isaac, ele teve que também caminhar mais um pouco. Também é assim na nossa vida. Algumas coisas o Senhor está nos pedindo, nós precisamos nos sacrificar para chegar num lugar para adorar, e essa cruz que nós temos que carregar, hoje não é uma cruz de madeira aí que você vai carregar e vai sair assim pagando pelos teus pecados, Não é isso, Isso aqui é uma simbologia, É carregar os princípios da palavra, é carregar a verdade em sua vida, para você conseguir seguir Jesus. Então, ele estava convicto
que Deus iria ressuscitar Isaque. No verso 8, queridos, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Olha só, naquele momento, meus queridos, que ele estava preparando todo o ambiente para a adoração e sacrifício, o holocausto, que era o seu filho, Jesus, Deus, né? Ele pegou e bradou: Abraão, Abraão. Aqui representa, meus amigos, o Abraão carnal e o Abraão espiritual. O homem interior, o primeiro Abraão, quando Deus chamou Abraão por primeiro, era o homem interior, era a alma de Abraão. Abraão não estava convicto ainda de entregar o seu único filho. Quando ele estava decidido a entregar, o Senhor falou o segundo nome de Abraão. Tem coisas na nossa vida que nós temos que decidir. Tem coisas que nós precisamos nos posicionar. Existe um processo, existe um tempo, sabe, para cumprir um propósito. Deus pode estar te chamando hoje com o meu nome Israel. Israel, faz isso, faz aquilo. Mas daqui a pouco o Senhor está chamando Israel, Israel. Você não está sendo só um homem carnal, você está sendo um homem espiritual. Convicto que independente do que você vai entregar, o Senhor é fiel para cumprir uma promessa e um propósito na nossa vida. Vocês entendem isso, meus queridos? Repita comigo o seu nome. Fala assim: meu nome é Israel. Eu vou falar meu nome e você fala o teu ali. Israel, Israel. Agora foi para ensaio, né? Vamos tirar esse homem carnal de dentro de nós, né? O homem, tanto homem quanto mulher. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Israel, Israel. Um monte de nome, né? O Senhor está ouvindo, né? Então, esse segundo nome representa o homem espiritual. O homem que está com o coração na vontade de Deus. O homem que está querendo seguir os princípios do Senhor. O homem que, independente do que ele vai entregar, ele sabe que Deus vai prover. Quando ele pegou e levantou assim o cutelo, né, para sacrificar, foi aí que Deus interviu. Muitas vezes nós queremos, da nossa forma, intervir as coisas de Deus, e nós precisamos depositar mais fé, mais confiança no Senhor. O caminho que Ele preparou para você é o caminho que Ele primeiro caminhou. Não é um caminho diferente, meus queridos. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é ou não é? É o caminho que Ele mesmo trilhou. Olha só. Deixa eu ver aqui qual que é o verso que eu estou já, meu Deus do céu. 6? Não, tá, eu já li o 9. O 11 agora aqui, ó. Eu falei do Abraão, aqui, ó. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha, eu realmente entendo uma coisa. Logo depois, o Abraão, a ter ouvido isso, não sacrificou o seu filho, e quando ele levantou os olhos, tinha já um cordeiro que estava pronto, preparado para o sacrifício. Então o Senhor estava substituindo ali, pela obediência de Abraão, o Senhor estava substituindo o sacrifício do filho e levando ao sacrifício um cordeiro. Entenda uma coisa, queridos. O Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, a provisão, ela já vai estar preparada para as nossas vidas. A obediência atrai provisão. É a mesma história, muito parecida aqui, a questão da obediência, aquilo que aconteceu em João 21, no capítulo 9, fala assim, ó: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Eu até falei na semana passada um pouco sobre essa história, onde os discípulos estavam tentando pescar a noite inteira, né? Estavam desobedecendo o Senhor. Isso dali eles estavam obedecendo o Senhor, porque Deus não tinha chamado eles para voltarem a serem pescadores. Para você que é novo aqui, o que aconteceu aqui? Quando os discípulos começaram a seguir Jesus, eles tiveram que largar tudo. Eles tiveram que entregar tudo. Entregaram aqui igual Abraão entregou Isaque. Entrega tudo. Aí Jesus
em 3 dias morre e ressuscita, e depois aqui aparece a eles. Nesse meio tempo que eles ficaram distantes de Jesus, o que aconteceu? Os caras falaram, cara, ele morreu mesmo, né? E agora o que a gente vai fazer? Então, um que era líder pensou assim, eu vou voltar a pescar, né? Vou voltar a pescar aqui, porque desse jeito aqui, o que eu vou fazer da minha vida, né? Um volta a pescar, o outro começa assim, questionar, né? Em Gálatas fala muito sobre isso também. Cara, eu acho que será que a gente não tem que ser justificado aqui pelas nossas obras, hein, Tiago? Será que... E aí o Paulo pega e explica para eles, não é pelas nossas obras, é pela graça. Nós temos que ser justificados pelo Senhor, pela cruz, pelo perdão imerecido, né? E aí, eles pescando lá, estava Pedro no barco, inclusive, eles não conseguiram pescar a noite inteira, fracasso total, voltar para onde de um lugar que Deus te tirou, você está aqui na frente, e aí você decide voltar, é fracasso total. A Bíblia também nos ensina que aquele que olhar para trás, né, não é digno de mim, né? Colocou a mão no arado, aí você vai olhar para trás, meu filho, não volte para trás, meu querido. O alvo é Cristo, é para frente que nós temos que andar, né? Amém? E esses caras estavam tentando voltar para trás. Pedro, há uns dias atrás, tinha negado Jesus 3 vezes, né? Vocês conhecem essa história. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aqui existiu uma cura na vida de Pedro, queridos. Jesus, ao se aproximar, Pedro ao se aproximar da praia, que eu estou falando aqui do sustento, Pedro olha ali e vê brasa, fogo, né, representa fogo, e o peixe, o sustento. Jesus tinha pedido, tem alguma coisa para comer aí? Vocês pescaram alguma coisa? Eles falavam que não tinham pescado nada. Deus deu uma ordem para eles, pega aí e lança para o outro lado. Pescaram um monte de peixe. Eles pensaram que o esforço deles ia sustentar Jesus, porque Jesus tinha pedido se eles tinham algo para comer. É ou não é? Tinha pedido, mas não é assim. Não é assim. Aquilo que nós temos, sabe? Aquilo que nós temos para oferecer para Deus, se não for Ele que pede, meus queridos, não serve para nada, é obra morta. Eles estavam desobedecendo o Senhor. Chegando próximo, depois de perceberam quem era Ele, tanto que a Bíblia fala assim, que eles não ousaram pedir quem era Ele. Ficaram assim, cara, é Jesus que está aí, nós erramos, agora está feio para nós. Eu voltei atrás aqui, eu desisti de andar no caminho que eu deveria andar, não confiei, e agora Ele está aí, o que nós vamos fazer? Aí Jesus é muito bondoso, né? Misericordioso, né? Ele é assim também com nossas vidas. Ele fala, Pedro, tu me amas? Ele estava curando a primeira vez que Pedro negou a Cristo. Curando, isso aí os psicólogos podem falar melhor que eu, né? Você vai declarando alguma coisa, né, Letícia? Vai declarando algumas coisas, isso vai curando teu coração. Pede pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pede a terceira vez, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Já entristecido, ele deve ter olhado para baixo assim, poxa, eu neguei 3 vezes ele, mas Deus, Ele quer te constranger no amor, e ainda assim Ele pegou e falou, então, apacenta as minhas ovelhas, é ou não é? Então, meus queridos, ao ver o alimento ali, o sustento dos discípulos, o Senhor estava tentando explicar para eles, o sustento dos discípulos, o nosso sustento, não vem das nossas próprias mãos, não vem do trabalho que você está, porque eu tenho minha empresa, que esse daqui é meu sustento. Negativo. A tua fonte de renda, meus queridos, não está baseada em homem, não está baseado numa placa, não está baseado no dinheiro, no real, no dólar, não está baseado. A tua única fonte de renda é Deus. É Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai fazer todas as coisas na tua vida. Basta você querer obedecer. Quando nós obedecemos, o Senhor vem com provisão. É ou não é? Foi apresentado ali o cordeiro, ofereceram o cordeiro, e aí depois da obediência de Abraão, o que Abraão fez? O que Jesus fez? O que Deus fez na vida de Abraão? Teve uma recompensa. Toda obediência gera recompensa. Às vezes a gente nem merece mesmo, né? Tem coisas que a gente acaba errando, ainda Deus é misericordioso. Mas, meus queridos, toda obediência gera uma recompensa.
por exemplo, teve situações, eu e minha filha, que, isso é pai, né? Hein, Tiago? Tiago tem duas, eu estou para trás ainda, mas eu chego lá, Tiagão. Tem coisas com a minha filha, queridos, que eu dou uma ordem para ela, ela obedece, e ela tem uma recompensa, hein, Cal? Às vezes eu dou a ordem, ela não obedece, ela tem uma outra recompensa. Claro que, agora fica entre parênteses, vocês, né, deletam isso, ela me ganha na maioria das vezes, né? Às vezes errando ela me ganha, né? Ela fica pedindo, e eu, tá bom, pega isso aqui, né? Não está na palavra isso, meus queridos, mas é o amor do Pai, né? É o amor do Pai, misericordioso, Ele vai nos constranger com amor, né? Igual Jesus constrangeu os discípulos. Poderia pegar, em vez de ser Pedro, para edificar a igreja, Pedro, a pedra, né? Edificar a igreja na rocha, que era Pedro, que também é Jesus. Ele poderia pegar, não, vou pegar aqui João, vou pegar outro discípulo aqui. Não, naquele que negou 3 vezes, ele edificou isso. O Senhor também quer edificar algo na sua vida, queridos. Independente de quantas vezes você nega o Senhor. Independente se no início você está sendo um homem carnal, um homem ou Abraão, ou Israel. Aqui eu estou sendo muito carnal. Mas daqui a pouco a nossa obediência vai fazer com que o Senhor nos chame pela segunda vez. Israel, Israel. Abraão, Abraão. E de um homem carnal que nós somos, nós nos tornemos homens espirituais. O varão perfeito que é Jesus. Jesus, ele estava como homem aqui também na terra, mas ele também estava como Deus, né? Então ele andou por muitas vezes como o homem espiritual. Não ficava reclamando, não ficava, mas Deus está pedindo isso aqui, mas isso aqui o que vai acontecer comigo? E daí, né, fica murmurando. Imagina só se Abraão tivesse murmurado, ele teria chegado onde ele chegou? Não teria. Isaac teria chegado onde chegou? Não teria. O que o Senhor, qual que foi a recompensa? 17. Vamos no 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, obedeceu? 17. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia, no mar. A tua descendência possuirá a cidade e os seus inimigos. Isso aqui é maravilhoso, é a recompensa, queridos. Tem coisas que o Senhor está te pedindo hoje, Ele está te pedindo agora, é o Espírito Santo que está falando com você. Vai depender da tua obediência para você ter uma recompensa. Isso é graça também. Isso aqui não é salvação. Salvação não vem por obras. A salvação é um favor imerecido. A graça é um favor imerecido. Não é pelas obras, é por causa da cruz de Cristo que você é salvo. Mas agora a obediência não tem nada a ver com a cruz. A obediência é você, aqui, né? Então você quer ter algumas recompensas, o Senhor quer entregar algo na tua vida, aqui por causa de uma atitude. A descendência, nós somos descendentes de Abraão, nosso pai espiritual, pai na fé, né? Por causa de uma atitude. Talvez a tua atitude pode mudar totalmente a história da tua família. Você crê nisso? Uma atitude de obediência. Olha só, meus queridos. Obedecer, sacrificar. Ele cortou a árvore. Eu falei da árvore, né? Falei da árvore, da lenha. Falei ou não falei? Não falei? Eu sou um cabeção mesmo. Aquela árvore ali, não, mas eu expliquei. Bom, vou melhorar aqui então essa explicação lá no início da obediência, né? Eu já vou finalizar. Fiquem tranquilos que eu não vou pregar tudo de novo. Essa árvore, queridos, o que nós mais amamos, o que nós mais colocamos como evidência, o que lá dentro do meu coração, isso aqui eu não quero largar, é uma árvore. É algo que nós precisamos cortar e fazer lenha e fazer fogo. Fazer fogo. O que nós entregamos agora para Deus, o Senhor nos entrega de volta. Entrega de volta, é ou não é? Mas nós precisamos obedecer. Amém, meus queridos? Vocês estão dispostos a obedecer? Vocês estão dispostos a sacrificar? Obedecer, amém, mas daí sacrificar, amém. Estão dispostos a sacrificar? Amém. Obra morta, meus queridos, sabe o que é obra morta? É quando você faz algo para Deus que Ele não está te pedindo.
Por isso que eles estão no teu coração. Ele vai falar através do seu coração. Não adianta você ficar, eu vou fazer isso para Deus, mas Deus nem está pedindo. Aqui Deus pediu. Então o Espírito Santo também está falando no teu coração. Não é o que o pastor está falando, ou qualquer outra pessoa aqui. É o que o Espírito Santo está conduzindo no seu coração. Ele está falando com você agora. Obra morta é fazer algo para Deus que Ele não está te pedindo. Obra viva é fazer para Deus aquilo que Ele está te pedindo. Aí você terá recompensa. Amém, meus queridos? Eu peço que vocês se coloquem em pé. Nós temos agora é um desafio, né? É um desafio para nossas vidas. Sabe, se você hoje chegou aqui na JET, né, no Jardim América, com o coração assim aflito, com o coração assim, poxa, eu acho que eu deveria me entregar um pouco mais para Deus. Sabe, Ele está te pedindo a tua adoração. Todo sacrifício, querido, ele se torna adoração. Todo sacrifício se torna louvor. Nós não passamos aqui um momento de louvor só porque é bonitinho, porque é um ritual, não. Aqui é um momento de entrega. Talvez você entrou hoje, você nem se entregou direito para Deus. Você entrou aqui pensando nos teus problemas lá fora. Mas o Senhor, Ele quer te desafiar. Ele quer falar ao seu coração. Ele está te pedindo algo. Você precisa entregar. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É ou não é assim? Amém, meus queridos?